Juliano Zimmer. Política. Bom dia, Viviane. Bom dia ao Márcio aí chegando. Bom dia a toda a equipe, Rodrigo, Zelinho. Bom dia a você que acompanha o programa Na Boca do Povo. Eu estava num compromisso aí, agora deu certo para entrar no ar. Até nem ia participar hoje, mas é o seguinte. Vamos falar então sobre o resultado das eleições, claro, né? O assunto do final de semana, o assunto mais importante também do início da semana. Foi uma disputa apertada, né, entre os dois candidatos à presidência. O candidato que ganhou a eleição, o Lula, ganhou por uma margem pequena de diferença de votos aí de 2 milhões e cento e poucos votos. Essa votação aí foi feita, para se ter uma ideia, por uma deputada estadual de São Paulo em 2018, a Janaína Pascoal, que era do PSL. Então a diferença foi a eleição mais apertada da história do Brasil. Foi mais apertada que a de 2014, em que a Dilma ultrapassou a Aécio Neves, e venceu por uma diferença de 3 milhões e 500 mil votos, mais ou menos. Inclusive parecida nesse aspecto e parecida em outro aspecto, com relação à dúvida da veracidade dessas eleições, da honestidade dessas eleições, das urnas. Em 2014 tivemos um apagão em meio à eleição, houve uma crise institucional, porque o PSDB depois entrou com uma ação contra a Justiça Eleitoral, alegando fraude nas urnas, porque o Aécio estava bem na frente da Dilma e ela ultrapassou rapidamente na reta final da contagem dos votos. E ontem restou dúvida no Brasil inteiro também sobre a honestidade das urnas. Até porque nós tivemos muitas provas disso. Até agora, recentemente, nos últimos dias antes das eleições, não acredito que o Brasil está paralisado. Os caminhoneiros estão se manifestando, empresários estão se manifestando, além da população brasileira, da metade do Brasil. A metade do Brasil não aceita o Lula na presidência. E existe sim a possibilidade de ter uma mudança nisso tudo. Existe a possibilidade de um terceiro turno, não dá para descartar pelo seguinte fato. Há 2 dias das eleições, o Lula cometeu crime eleitoral. Com aquele negócio lá das rádios no Nordeste, as inserções que o Bolsonaro não foi colocado ao ar, as inserções de rádio do programa eleitoral de Bolsonaro lá no Nordeste, e já estão vão instalar em breve uma CPI no Congresso para investigar isso. Deputados da base do governo já estão colhendo assinaturas, como eu trouxe aqui na sexta-feira. Então ainda tem muita coisa para acontecer nessa semana. O Lula entrando na presidência, se ele governar mesmo o Brasil, vai pegar um Brasil que está de costas para ele, não só com relação à metade da população que não quer, que o rejeita, como no Congresso Nacional, a maioria da direita conservadora. Esse Congresso Nacional atual, e até em muitos estados, muitos governadores estavam configurados para receber o Bolsonaro na presidência novamente. Isso não aconteceu. Então ele vai ter muita dificuldade, vai pegar um Congresso completamente diferente do que ele pegou em 2003, quando ele ganhou a eleição pela primeira vez, e diferente daquele que ele pegou quando se reelegeu em 2006, também, que tinha ainda apoio de algumas pessoas, alguns deputados, senadores influentes no Congresso, mesmo após o escândalo do Mensalão. Agora é completamente diferente. O Congresso vai estar de costas para o Lula, porque eles já estão se manifestando, vários parlamentares, e se for comprovada que houve sim o crime eleitoral com relação às inserções de rádio no Nordeste, pode sim haver uma mudança no quadro político nacional. E tem a questão de que o Lula ainda não foi inocentado, ele é um condenado da justiça. O processo dele foi transferido para Brasília, para a Justiça Federal de Brasília, está começando desde o início, então ele não foi inocentado. E pela lei da ficha limpa, criada em 2010, ele não poderia assumir a presidência porque era um condenado da justiça.
em 3 instâncias ainda por cima. Então tem muita coisa para acontecer essa semana, nós vamos acompanhar de perto, certo? E nós vamos estar falando aqui no programa, trazendo as informações principalmente bastidores da política, né? E vai pegar fogo nesse final de ano. E tem a questão também de um possível julgamento da chapa Lula-Alckmin, caso seja comprovado crime eleitoral, como aconteceu em 2017 com o julgamento da chapa Dilma Temer. Então vamos aguardar os acontecimentos, mas o cenário político não é agradável, não é bom por enquanto. Os caminhoneiros estão trancando algumas rodovias brasileiras, inclusive aqui no Paraná, algumas rodovias paranaenses, e o povo já começou, muitas pessoas já amanheceram lá em Brasília, nas ruas, pessoas que vão cobrar uma explicação, vão querer saber se houve mesmo, se vai ser punida a questão dos crimes que foram cometidos, as questões e várias situações cometidas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo TSE, Alexandre de Moraes. Então tem muitas explicações a serem dadas à população, muitas respostas a serem feitas, declaradas em relação aos questionamentos da população brasileira. Vamos aguardar para ver, então. Eu vou ficando por aqui, daí eu retorno amanhã, então, trazendo mais novidades, mais informações sobre o quadro político brasileiro. Ok, Viviane e Márcio? Valeu, Juliano Zimmer. Um abraço, um ótimo dia para você. E vamos aguardar